Por volta do ano 300 a.C., no Chipre, um próspero comerciante chamado Zenão vivia uma vida confortável. No entanto, durante uma de suas viagens marítimas a negócios, seu navio naufragou, levando consigo toda a sua mercadoria. Este incidente, que estava além do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, levou-o à pobreza extrema. Afinal, o que seria de um comerciante sem a sua mercadoria? Agora coloque-se no lugar de Zenão. Como você reagiria se todo o fruto do seu trabalho fosse perdido de uma hora para outra? Você se revoltaria? Ficaria triste? Sentiria que a vida e o destino estão conspirando contra você? Para a maioria das pessoas, essa seria a reação normal. Mas não para Zenão, o fundador do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar para sempre, mas uma ligeira alteração na mentalidade pode produzir resultados ainda mais significativos no futuro. A essência do estoicismo é a aceitação e a indiferença. Foi assim que, depois de estudar as obras de Sócrates e outros filósofos eminentes, Zenão desenvolveu e propagou o estoicismo. De acordo com Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre os eventos que nos acontecem, temos controle sobre como eles nos afetam. E é nisso que devemos focar. Em vez de lamentar o leite derramado, ou neste caso, os bens perdidos, Zenão concentrou-se em manter a calma e a neutralidade, apesar do desastroso acontecimento. Hoje em dia, os estoicos são vistos como indivíduos resilientes que não se deixam abalar nem sucumbem a extremos emocionais, como explosões de raiva ou crises de ansiedade. No entanto, o estoicismo original era muito mais do que isso. Mais do que uma maneira de descrever pessoas sem emoções, o estoicismo era uma maneira de ver e entender o mundo, uma filosofia de vida que perdura há séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais, da mesma maneira que foi aplicada há milhares de anos atrás, e seus benefícios serão igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas de experiências indesejadas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa tem uma diferente, resultando em diferentes maneiras de ver o mundo. À medida que os estoicos se reuniam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua ideologia iria se tornando conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar qualquer pessoa, por isso não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás dos muros de uma escola ou nos pátios de um palácio. Como resultado disso, todos, desde escravos até imperadores, puderam aprender e se tornar estoicos. Entre os estoicos mais notáveis do mundo estavam Epíteto, cujo nome significava adquirido e havia sido escravo, Sêneca, um estadista renomado, e Marco Aurélio, imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitavam todas as formas de segregação e lutavam contra a desigualdade. Mesmo numa época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre filosofia e se tornar elas próprias estoicas. Uma pergunta interessante é: por que tantas pessoas adotam o estoicismo como modo de vida? Em um mundo cheio de acontecimentos inesperados, as emoções tendem a atrapalhar. Na realidade, não ficamos tristes quando coisas ruins nos acontecem. Ficamos tristes quando coisas inesperadas nos acontecem. Vou mostrar um exemplo. A chuva é positiva. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas quando aquela nuvem escura te surpreende lá fora sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar ou ficarmos tristes quando começa a chover? Porque, embora a situação não seja a desejada, entendemos que é normal chover. É inevitável. Não podemos controlá-la e sabemos que quando chega, uma hora passa. O estoicismo nos ensina a aceitar a possibilidade de que tudo que pode dar errado, dará. Imagine o pior cenário e se contente em saber o que pode acontecer. Um dos exercícios estoicos mais conhecidos é o desconforto voluntário, desenvolvido para aumentar o sentimento de gratidão. Durma no chão, tome banho frio ou alimente-se apenas de batatas por alguns dias. Essa prática ajuda você a entender que, não importa quão difíceis sejam as coisas, você sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta.
Suportar essas situações desconfortáveis prepara indiretamente nossa mentalidade para adversidades futuras. Com o estado atual do mundo, onde a publicidade está sempre presente, somos levados a acreditar que, se não possuirmos um determinado objeto, uma aparência específica ou ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Preste atenção nisso. Viemos ao mundo sem saber nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo. Essas 3 fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes, mas a questão é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderemos, sem saber, estabelecer expectativas irrealistas em nossas vidas, deixando-nos, em última análise, desapontados e insatisfeitos? Seguir o padrão do mundo é a maneira correta de viver? Na maioria das vezes, acabamos tentando nos padronizar, gastando todo o dinheiro num carro, numa casa, ou até mesmo constituindo família. Fazemos tudo isso pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. O estoicismo ensina que, se você encarar a vida dessa maneira, colocará sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Os carros quebram, ocorrem desastres naturais, geram impostos a pagar e as taxas de divórcio só aumentam. E por aí vai. Como escreveu Sêneca, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam. Deveríamos basear a nossa felicidade no nosso valor intrínseco como seres humanos e não naquilo que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos optar por fazer tudo o que pudermos para manter a cabeça fria, não importa o que a vida nos ofereça, porque apesar do que queremos, não temos controle sobre as coisas que nos acontecem, mas temos controle total sobre como reagimos a elas. Essa é a divisão do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que controlamos daquilo que não podemos controlar e determinar nosso valor não pelas coisas que não controlamos, mas pelas coisas que fazemos. Esforçar-se para atingir objetivos é uma boa característica, mas se abalar quando essas coisas não acontecem do seu jeito é inútil do ponto de vista estoico. Pense em alguém que se dedicou intensamente ao trabalho nos últimos 6 meses. Agora, essa pessoa acredita que merece uma promoção, então apresenta seu relatório de desempenho ao chefe. O chefe agradece, mas não concede a promoção, e a pessoa volta para casa pensando que deve ser um fracasso no trabalho. Não leva em consideração que o chefe pode ter tido um dia ruim, que outra pessoa pode ser mais qualificada no momento, ou que a empresa está passando por dificuldades financeiras e não pode arcar com uma promoção no momento. A pessoa não sabe o motivo, mas ainda assim se sente chateada. Se ela simplesmente tivesse apreciado a qualidade do relatório de desempenho que entregou e continuado fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que desejava, poderia ter ficado mais feliz no geral. Esta mudança de mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não mede seu sucesso pelo ganho financeiro de sua empresa ou trabalho, mas pela paz de espírito que acompanha coisas que nenhum dinheiro pode comprar. O estoicismo tem 4 virtudes: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o interno do externo e escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Neste espaço está o poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. A maneira como respondemos e reagimos a estímulos externos, as objeções, agressões ou até elogios, é a nossa marca. Coragem, para eles, é persistir e resistir. Temperança é fazer mais com menos. Reflete a filosofia estoica de viver uma vida moderada e equilibrada. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite para a riqueza deveria ser simplesmente ter o essencial, e depois ter apenas o suficiente para uma vida confortável. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela reflete a noção de que nenhum indivíduo deve causar dano a outro, uma vez que todos compartilhamos uma inerente conexão com a humanidade e temos a responsabilidade de agir em benefício uns dos outros, em vez de exclusivamente em nosso próprio interesse.
Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu durante 27 anos antes de ser finalmente libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul. Muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todos os que tivessem alguma coisa a ver com sua prisão, mas não foi o caso. Enquanto estava na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo. Em vez de pedir a cabeça dos malfeitores, ele exortou o seu povo a perdoar e reconstruir. Ele insistiu que o passado já estava fora de controle e que a única coisa que podiam fazer era seguir em frente. Esse é o caminho estoico. Na medicina atual, o estoicismo está na base de procedimentos como a terapia comportamental emotiva racional e a logoterapia. O primeiro ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que estão causando problemas emocionais e comportamentais. Isso nos permite questionar logicamente o raciocínio do qual surgem esses pensamentos negativos. Ao perceber que muitas delas são infundadas, você pode substituí-las por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por sua vez, baseia-se no princípio estoico de que os seres humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos encher nossas vidas de significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Mas isso é mais fácil dizer do que fazer. Temos que reestruturar a nossa maneira de pensar, abandonar o velho e entrar no novo. Para substituir os problemas pela felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao reorientar a nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de ficar obcecados com as coisas que estão fora de controle. Essa é a chave para uma vida mais satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar pelas tempestades passadas e presentes em águas mais pacíficas. E se o navio afundar e acabarmos nos afogando, teremos a tranquilidade de ter tido uma vida plena. Porque lembre-se, tudo sempre acontece por um motivo. Agora prepare-se para uma jornada estoica no mar do conhecimento. Esses 2 vídeos imperdíveis aguardam por você. Até a próxima!